Vamos todos ficar de pé para escutar a palavra do Senhor, que nesta manhã está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 17 ao 26. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 26. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda de pé, vamos escutar o hino dominical. Depois, abra o seu coração para escutar o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã de domingo, por intermédio do nosso bispo, Dom André. Sempre hei de suplicar
Podem sentar-se. Vamos orar mais uma vez. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Eterno e amado Deus, maravilhoso Senhor, nosso Pai, nós pedimos, Deus, que Tu assumas o controle de tudo o que será dito a partir deste momento, que todo coração, toda mente, toda palavra, todo gesto estejam cativos de Ti. Que as palavras ditas deste púlpito, elas caiam no fundo do nosso coração, ali germinem, cresçam e produzam frutos agradáveis a Ti. Que sejam palavras eternas, Deus, para vidas igualmente eternas. De nossa parte nós reconhecemos nossa pequenez, nossa fragilidade, nossas múltiplas impossibilidades, Deus. Mas nós cremos num Deus que a cada manhã renova graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui. Queremos ouvir a Tua voz, Deus. Fala, que os Teus servos, que Tu chamas de amigos, querem Te ouvir. Nós oramos assim, em nome e para a glória exclusiva do Senhor Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém e amém. Embora a Bíblia seja composta por 66 livros, ela nos conta uma história única a respeito da graça e da misericórdia de Deus. Deus insiste em nos comunicar essa mensagem, porque essa é uma mensagem de amor, um amor incomparável, um amor que jamais desiste de nós, um amor que nos busca, nos chama constantemente. A grande diferença entre Jesus e os fariseus é que Jesus não se limitou a falar sobre o amor. Jesus amou. Jesus não apenas proclamou o poder de Deus para curar, Jesus curou. Jesus não somente apresentou teorias sobre o perdão, Jesus perdoou. O texto bíblico lido há pouco mostra a perseverança de um homem paralítico e também de seus amigos ao buscarem uma bênção de cura da parte de Jesus. Ali em Cafarnaum, naquele dia especial, às margens do Mar da Galileia, há 2000 anos, Jesus decidiu que tinha chegado a hora de mostrar às multidões o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, o verdadeiro caráter do seu ministério. Ele tinha vindo à terra para fazer muito mais do que simplesmente aliviar as dores, as aflições dos enfermos do corpo. Sem dúvida, esses milagres de cura eram maravilhosos, mas havia algo muito maior a ser experimentado. Algo muito além da realidade visível, vivida pelas pessoas. Era preciso que o povo compreendesse as lições que existiam por trás dos milagres que Jesus realizava. Foi com essa finalidade que Jesus, ao curar aquele paralítico lá em Cafarnaum, o paralítico da passagem que foi lida agora há pouco, ele mostrou que veio oferecer a todos os que nele creem duas bênçãos tremendas: o perdão e a cura espiritual. É sobre essas bênçãos que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã. Ele quer nos comunicar uma mensagem que faça a diferença nas nossas vidas. Uma mensagem que seja encorajadora
e que nós devemos colocar em prática. E o tema da mensagem do Senhor nesta manhã é as duas bênçãos que restauram a alma. As duas bênçãos que restauram a alma. Como revelam os evangelhos, Jesus demonstrou o seu poder sobre as doenças, sobre as tempestades. Ele curou doenças, ele acalmou as tempestades do mar. Mas que poder ele tinha em relação ao pecado? O que é que ele podia fazer em relação ao pecado? A porção da Bíblia, que foi lida há pouco, mostra que um homem paralítico estava em seu leito. Estava ali, aprisionado ao seu leito, não podia dele levantar-se. Estava impossibilitado de se locomover sozinho. Mas felizmente ele recebeu a ajuda de homens. Outros homens que o conduziram a um encontro com Jesus. Certamente esses homens eram seus amigos, porque se sensibilizaram com a sua dor, se sensibilizaram com o seu sofrimento. Eles experimentaram aquele sentimento que nós chamamos de empatia, que é sentir a dor do outro, é sofrer o sofrimento do outro. Por isso, eles decidiram levar aquele paralítico à presença de Jesus, e não permitiram que nada os impedisse de cumprir o seu propósito. No versículo 19, nós vemos que havia muitos obstáculos à frente desses homens. Quando eles chegaram na casa onde Jesus estava ensinando, onde Jesus estava ministrando, que inclusive era a casa de Jesus em Cafarnaum, como nos revela o apóstolo Marcos, no evangelho que ele escreveu no capítulo 2. Quando eles chegaram ali, se depararam com a multidão, que não só superlotava aquela casa, mas também estava ali, em torno da casa, impedia que eles tivessem acesso à porta da casa, o meio normal, a via normal para ter acesso a Jesus que estava no seu interior. Mas eles não podiam, estavam impedidos de ter acesso por esse meio. Por isso eles tiveram a brilhante ideia de subir ao telhado da casa, levando aquele homem paralítico amarrado ao seu leito. Ali eles fizeram uma abertura no telhado e desceram o paralítico amarrado ao seu leito diante de Jesus. Nós não sabemos se a deficiência física daquele homem era resultado dos seus atos pecaminosos ou de algum pecado específico. Nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa. Sabemos que Jesus tratou primeiro o pecado. Sabe por quê? Porque tratar do pecado é a maior necessidade espiritual do ser humano. Essa é a maior necessidade espiritual, sua e minha. A ação do Senhor em relação ao pecado daquele homem paralítico nos revela exatamente a primeira bênção que restaura a alma: o perdão. O perdão é a primeira bênção que restaura a alma. Jesus nos ensina que a purificação do coração humano, por meio do arrependimento e do perdão, é muito mais importante do que qualquer cura física. Eu repito, meu querido e minha querida, a purificação do coração humano, por meio do arrependimento e do perdão, é muito mais importante do que qualquer cura física. Nós não temos dúvida nenhuma de que Jesus queria curar o corpo daquele homem. Certamente esse era o desejo de Jesus, mas muito mais importante do que curar o seu corpo era perdoar os seus pecados, de modo que ele tivesse paz com Deus, de modo que o seu relacionamento com Deus fosse plenamente restaurado. Aliás, o famoso pregador inglês Charles Spurgeon,
conhecido como o príncipe dos pregadores do século XIX, fez uma declaração muito sábia, quando disse: Deus nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar. Deus nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar. É uma grande verdade. Quando o pecado é um estilo de vida, nós nunca somos bem-sucedidos. Quando o pecado se torna uma prática contumaz na nossa vida, Deus não permite que nós obtenhamos sucesso na vida. Cedo ou tarde, nós temos que pagar o preço. Nós vamos ter que suportar as consequências do pecado. Eu posso imaginar aquele paralítico descendo amarrado ao seu leito, em frente de Jesus. Eu consigo enxergar a cena. Aquele homem devia estar tomado por uma grande emoção. Seu coração devia estar encharcado de emoção, tremendo de emoção. Eu penso que, à medida que ele ia descendo, se aproximando de Jesus, ele chorava e ria ao mesmo tempo. Quando Jesus o viu ali, diante dos seus olhos, Jesus o viu diante dele, amarrado ao seu leito, ele resolveu tratar da questão mais séria primeiro: o pecado. O pecado é como uma doença. E o perdão é como tratar, restaurar a saúde do doente. O pecado é a doença e o perdão é o remédio que sara a pessoa da doença, sara a enfermidade. Aquele homem, ele provavelmente declarou a Jesus que a sua paralisia era uma maldição de Deus. Era um castigo por causa do pecado. Eu digo que provavelmente ele fez essa declaração diante do Senhor, porque esse era o ensinamento no meio da cultura judaica. Era isso que se ensinava. Toda enfermidade decorria do pecado. Por isso ele deve ter declarado a Jesus que aquela era uma maldição, aquele era um castigo de Deus. Jesus, todavia, enxergou um coração arrependido diante dele. E vendo aquele coração arrependido, Jesus lhe concedeu perdão. Jesus disse àquele homem, ao enxergar o arrependimento, ao enxergar a sua fé, ao ver também a fé dos seus amigos: homem, estão perdoados os teus pecados. Em seguida, percebendo a revolta dos fariseus, dos escribas que estavam ali, a revolta contra a declaração de Jesus, que eles consideravam uma blasfêmia, Jesus então indagou. E veja que os escribas, os fariseus, não fizeram nenhuma declaração audível. Não. Mas Jesus sonda os corações. Jesus conseguia discernir o que eles arrazoavam no coração. E por isso lhes perguntou: o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Nós vemos essa pergunta do Senhor no versículo 23 do texto que foi lido nesta manhã. O que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? E após fazer essa indagação, para que eles soubessem que Jesus tinha todo o poder na terra, toda a autoridade para perdoar pecados, ele se voltou para o homem e ordenou: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Observe, meu amado irmão, minha amada irmã, que ninguém ali podia provar que o homem verdadeiramente tinha sido perdoado, que os seus pecados tinham sido perdoados, a não ser ele mesmo, o destinatário da bênção, do perdão.
Mas com relação à cura física, todos ali eram testemunhas. Todos estavam enxergando com seus olhos que Jesus havia curado aquele paralítico. E Jesus o fez para mostrar que, assim como tinha poder para curar o paralítico, tinha poder também para perdoar os pecados. Porque ele era Deus, ele é Deus. Sempre será Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ali, Jesus não se limitou a curar fisicamente aquele homem. Ele também perdoou os seus pecados e transmitiu uma lição preciosa que nós devemos assimilar. Você e eu devemos compreender. A cura do paralítico serviu para Jesus ilustrar que o pecado paralisa o homem. O pecado provoca essa paralisia. E essa paralisia é o retrato do estrago espiritual que o pecado produz. Saiba, meu querido e minha querida, que há paralíticos espirituais, viu? Há paralíticos espirituais, não há só paralíticos físicos. Há paralíticos espirituais que não conseguem se achegar, não conseguem se aproximar de Jesus sozinhos. Precisam de outras pessoas que os ajudem. Precisam de outras pessoas que sejam usadas por Deus para ministrar sobre as suas vidas, de modo que eles tenham paz com Deus. De modo que, se achegando ao Senhor, com a ajuda dessas pessoas, eles alcancem o perdão dos pecados. Jesus tem todo o poder para perdoar pecados. Você crê nisso? O nosso Senhor e Salvador tem todo o poder nas mãos para perdoar pecados. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode perdoar os meus pecados. Não importa o que você tenha feito. Não fique pensando ou avaliando a gravidade do pecado. Saiba que o Senhor, Ele pode perdoar pecados se você se arrepender. Se você confessar, se arrepender com sinceridade, confessar os seus pecados, se você crer nele, crer na obra sacrificial, aceitá-la, a obra que Ele realizou na cruz do Calvário, Ele é fiel e justo para perdoar você e reconciliar você com Deus. Louvado seja o Senhor. Não digo isso porque eu penso assim, porque eu acho dessa maneira. Não. Eu digo isso com suporte, com fundamento na palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de um Deus que é fiel, que não mente. Um Deus que zela por cumprir a sua palavra. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos registrada essa verdade. Por exemplo, no Novo Testamento, lá na primeira carta de João, um texto muito conhecido. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E no Antigo Testamento também, diversos textos em livros sagrados fazem afirmativa semelhante. Em Provérbios há muitos. E eu considero lapidar Provérbios 28, 13, que já foi mencionado aqui. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar é exatamente reconhecer o nosso pecado. É estar diante de Deus e com sinceridade dizer, pequei. E deixar é abandonar o pecado. É voltar-se para Cristo. Mudar de rumo na vida. Isso é arrependimento sincero, genuíno. O perdão é a maior dádiva de Deus. Não há presente maior que Deus possa dar a você e a mim. Esse é o maior presente. O perdão dos nossos pecados, porque nos reconcilia com Deus, suprindo a maior de todas as nossas necessidades. Nós não merecemos o perdão de Deus. Eu quero dizer a você que você não merece
perdão de Deus, viu? Eu não mereço o perdão de Deus. Ninguém aqui merece. Mas apesar disso, em seu infinito amor por você e por mim, Jesus decidiu pagar o preço. Ele decidiu pagar o preço lá na cruz do Calvário, o mais alto preço, para quitar a nossa dívida para com Deus. Nós é que merecíamos estar ali, suspensos na cruz, mas Ele tomou o nosso lugar. Por amor, graciosamente Ele assumiu o nosso lugar. Nessa altura, após compreender os efeitos da bênção do perdão nas nossas vidas, nós podemos avançar e dizer que a segunda bênção que restaura a alma é a cura espiritual. Essa é a segunda bênção que restaura a alma, a cura espiritual. Jesus, ao afirmar e provar a sua natureza divina, provar que tinha poder para realizar qualquer prodígio, ele ensinou a multidão, ensinou aos fariseus incrédulos, aos escribas incrédulos, e ensina a cada um de nós, nesta manhã, que a bênção do perdão dos pecados provoca uma segunda bênção, que é a bênção da cura espiritual. Na verdade, a cura do corpo daquele homem paralítico foi realizada por Jesus para demonstrar que antes disso ele havia curado a sua alma, porque ele tinha poder para isso. Obviamente isso não significa que Jesus vai curar todos os problemas relacionados à nossa saúde física. Não significa que ele vai curar todas as nossas enfermidades. Não, não é isso, porque o que ele efetivamente quer curar é a nossa alma. Essa é a cura que se projeta para além da nossa existência terrena. Essa é a cura que se projeta para a eternidade, para o que se chama de vida eterna. E que um grande escritor e bispo da igreja da Inglaterra, N.T. Wright, num livro deslumbrante chamado Surpreendido pela Esperança, ele chama de vida abundante, de vida perdurável. Usa essa expressão, vida perdurável, vida que jamais se esgota, vida que jamais termina, porque Deus efetivamente é o único que tem vida eterna do início ao fim. Mas nós temos vida perdurável, que é a vida eterna que as Escrituras falam, vida daqui para frente que não se esgotará jamais. Essa é a promessa de Deus. Aliás, o livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, versículo 4, diz que Deus enxugará toda lágrima, fará cessar todo pranto, toda dor, e a morte não mais existirá. Essa é a promessa de Deus, promessa confirmada na ressurreição de Cristo. Assim como Ele ressurgiu dentre os mortos, nós haveremos de ressurgir um dia. Bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 103, versículos 3 e 4, é um maravilhoso registro da cura espiritual que Deus nos concede. Ali está escrito o seguinte: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ou seja, quando Deus nos perdoa os pecados, após manifestarmos sincero arrependimento, após manifestarmos fé em Jesus e aceitação do sacrifício, da obra sacrificial dele, Deus também nos concede imediatamente cura espiritual. De pouca utilidade seria curar o meu corpo se a minha alma permanecesse, continuasse enferma. Porque, nesse caso, a morte física seria ao mesmo tempo a condenação eterna do meu corpo e da minha alma. E você, meu querido,
no que diz respeito à sua vida, que é o que interessa nesta manhã. O Espírito do Senhor está aqui, no meio do povo de Deus. Ele está interessado na sua vida, porque Ele ama você. Ele está tocando a sua vida nesta manhã, tocando a minha vida. Ele está aqui. Que lições você consegue extrair para a sua vida desse relato bíblico, desse encontro do paralítico de Cafarnaum com Jesus de Nazaré? Você tem perseverado na sua caminhada cristã? Você tem perseverado na sua caminhada com Cristo? Tem buscado comunhão com Ele, cada dia mais profunda? Tem buscado se relacionar com intimidade com esse Deus maravilhoso que nos busca constantemente, que nunca desiste de nós? Você tem reconhecido os seus pecados? Tem confessado os seus pecados ao Senhor? Você tem clamado por seu perdão, buscado o perdão de Deus, buscado a reconciliação com Ele? Por outro lado, você tem agido como aqueles amigos do paralítico de Cafarnaum? Quando você reconhece alguma necessidade espiritual de uma pessoa, o que você costuma fazer? Como você age? Será que você não faz nada? Absolutamente? Ou você age? Faz alguma coisa em benefício dessa pessoa? Você tem se sensibilizado com as necessidades espirituais dos outros, buscado levá-los ao conhecimento de Cristo? Preste atenção, meu querido e minha querida. O esforço para atrair pessoas para Cristo deve acontecer, inclusive, em relação àqueles que praticaram contra nós alguma coisa que nos entristeceu. Aqueles que nos prejudicaram de alguma forma. Lembre-se de que a sua cruz, em obediência a Cristo, é perdoar o que as pessoas têm sido e têm feito na sua vida. Essa é a sua cruz, e obediência ao Senhor, aquele que salvou você na cruz do Calvário. Diariamente nós vemos notícias deploráveis sobre o pecado humano. Pedofilia, estupros, assassinatos em série, terrorismo, corrupção. Aliás, em relação à corrupção, já não aguentamos mais. Toda manhã, quando abrimos o jornal, não precisa nem abrir, porque logo na manchete de primeira página tem a notícia que trata de corrupção. A corrupção contaminou profundamente o nosso país, mas Deus há de sarar a nossa terra. Nós cremos que Deus está agindo. Deus trabalha a todo momento, e nós já vemos os sinais de que Ele vai sarar a nossa terra. Em relação ao terrorismo, as notícias também se repetem. Ainda no mês passado, no dia 4 de julho, Dia Nacional da França, em que se comemora a queda da Bastilha, da Revolução Francesa, um homem, num ato tresloucado de barbárie, conduzindo um caminhão caçamba, ele atropelou centenas de pessoas na cidade de Nice, ali ao sul da França, às margens do mar Mediterrâneo. Aquelas pessoas estavam celebrando o Dia Nacional da França com alegria, e ele atropelou, matou 85 e deixou pelo menos 200 feridos, muitos em estado grave. E pouco tempo depois, ainda na França, noutra região, terroristas degolaram um padre católico romano que estava na sua igreja, celebrando lá a sua missa. Entraram e degolaram aquele homem. É assim que se encontra o coração humano, contaminado pelo pecado. Às vezes esses pecados e outros diferentes desses atingem diretamente a nossa vida.
ou a vida de alguém que nós muito amamos. Mas suponhamos que Deus mande você levar a mensagem do Evangelho ao pior dos criminosos, ou alguém que feriu profundamente você. O que é que você faria? Qual seria a sua resposta ao Senhor? Mas antes de responder, meu querido, lembre-se daquelas palavras do Senhor contidas no Evangelho também, escrito por Lucas, no mesmo capítulo 5, mais adiante um pouco desse trecho sobre o qual nós estamos meditando. Lucas 5, versículo 32, palavras do Senhor, em que ele diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O perdão é custoso, viu? Não é coisa fácil. Não estamos dizendo que perdoar é fácil, é difícil, é muito custoso. Eu posso dizer que sem a ajuda de Deus, sem o poder de Deus em nós, o perdão pode ser impossível. Mas com a força de Deus, com a unção do Espírito de Deus, nós adquirimos a capacidade de perdoar. Foi custoso para Deus nos perdoar, lá naquela cruz. Extremamente custoso. Era o seu Filho unigênito, o Filho unigênito do Pai eterno, que estava ali, de braços abertos naquela cruz. Foi custoso. Jesus morreu para isso, para nos perdoar, para que mediante nosso arrependimento e aceitação do sacrifício dele, Deus perdoasse os nossos pecados. Deus agora não enxerga mais aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, como rebeldes, como desobedientes. Deus agora vê você como um filho plenamente reconciliado com Ele. Louvado seja o Senhor. Deus, quando olha para você, vê Jesus Cristo em você. Ele vê você lavada pelo sangue do Cordeiro Imaculado, o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Ele enxerga você hoje. Aliás, o profeta Miqueias, no Antigo Testamento, diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, e não se lembra mais deles, Ele se esquece. Deus é acometido de uma amnésia de amor. Cada um de nós tem uma cruz a carregar, viu? Cada um de nós tem a sua cruz, e a sua cruz, ou o peso maior da sua cruz, e da minha cruz também é gente, são pessoas. Muitas delas que precisam do seu perdão, de modo que você se sinta e seja efetivamente, espiritualmente curado. E elas também. O rancor, o ressentimento, a mágoa, a amargura adoecem a nossa alma. Já o perdão traz cura. O perdão é maravilhoso. Cura o nosso interior. Cura os nossos relacionamentos. Quem aprendeu a perdoar demonstra que verdadeiramente experimentou o perdão de Deus. Se tornou uma nova criatura. Afinal, não se pode dar aquilo que não se experimentou. Não se pode dar aquilo que não se recebeu. Portanto, se você se sente perdoado, meu querido e minha querida, se sente perdoado por Deus, se sente reconciliado, reconciliada com Deus, então, perdoe os outros também. Assim como uma pessoa perdoada, perdoe hoje. Não deixe para amanhã. A oração do Pai Nosso, nessa oração que o Senhor nos ensinou, registrada no Evangelho escrito por Mateus, e Ele nos ensinou quando Ele pregou o Sermão do Monte. Nessa oração está muito claro que nós não podemos ser perdoados se nós não perdoarmos. Trata-se, portanto, de uma condicionante. É uma condição, é uma lei espiritual. Como nós vemos no
capítulo 6, versículos 14 e 15, do Evangelho escrito por Mateus, em que Jesus diz: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, nesta manhã, peça a ajuda de Deus. Se você está precisando, peça a ajuda de Deus, para Ele capacitar você a perdoar. É tudo o que Ele quer. Ele quer dar poder a você, quer encher você com o Espírito Santo dEle, para que você seja capacitado, capacitada a perdoar e recomeça uma nova página na sua existência, para que haja um recomeço no seu relacionamento com Ele, um relacionamento muito mais íntimo, muito mais profundo com o Senhor. Aqui neste templo, nesta manhã, há pessoas que precisam perdoar. Há pessoas que precisam perdoar. E o Espírito do Senhor está aqui, tocando cada vida, a sua, a minha. E há pessoas em que Ele quer realizar essa obra, porque precisam perdoar. Há outros que precisam receber perdão. E muitos querem perdoar. Mas muitos querem também construir esse perdão por meio de sentimentos. Se não sentirem alguma coisa, se não sentirem um desejo profundo de perdoar, não perdoam. Mas não é assim que Deus quer que seja. Perdoar é uma decisão, meu querido, minha querida, assim como é amar. Deus não esperou sentir nada para nos perdoar naquela cruz, não. E Ele nos ama, apesar de nós. Não há nada que você possa fazer para aumentar o amor de Deus por você. E não há nada que você faça que diminua esse amor. É uma decisão de Deus, amar e perdoar você. E a cada manhã, Ele chama os seus filhos a se levantarem e a amarem como Ele nos ama. E a perdoarem como Ele nos perdoou. Que o nosso desejo seja agir assim. Nós precisamos perdoar. Se você se sente perdoado, perdoe. Quem perdoa não cobra nada do outro em troca, viu? Isso é fundamental. Não adianta fazer barganha com o perdão. Nós perdoamos e pronto. Aquilo está definitivamente selado. O manto do perdão já está sobre aqueles fatos. Não é uma barganha. Também quem perdoa não fica relembrando os fatos. A cada instante relembra: eu te perdoei. Não. Assim não é perdão. Aquele que perdoa permite que o outro nasça de novo na sua existência. Que o outro viva em liberdade. Que o outro seja livre. E lembre-se sempre de que os que precisam ser perdoados não merecem ser perdoados, viu? Porque se merecessem ser perdoados, não seria perdão, seria um direito. Perdão é para as pessoas que não merecem. E conceder perdão é para gente convertida. É para gente que tem coragem. O bispo Alexandre Ximenes, que a maioria de vocês conhece, é bispo da nossa igreja, bispo lá na Catedral da Reconciliação. Ele conta que certo dia, após uma pregação sua sobre o perdão, no fim do culto, uma senhora se apresentou, se aproximou dele e, mostrando uma fotografia, perguntou: bispo, o senhor sabe quem é esse? Era uma fotografia de um homem jovem. O senhor sabe quem é esse? É meu filho. E o bispo então comentou: que rapaz simpático. E ela disse: mas não é sobre o meu filho que eu quero lhe falar. Veja, bispo, que essa fotografia
foi cortada. Antes estava aí a foto da minha nora, mas eu a cortei, deixei totalmente de manter um relacionamento com ela. Rompi relações definitivamente com ela. Não conseguia nem mesmo olhar para ela nessa foto. Por isso eu a cortei. Mas hoje, durante o sermão que o Senhor pregou, Deus falou ao meu coração. Eu decidi reconstruir essa foto. Não há como colocar de volta o pedaço que está faltando. Porque eu cortei, eu rasguei, eu joguei fora, mas vou ligar para minha nora. Ainda hoje eu vou dizer a ela: você está na foto de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção tremenda. Eu tenho certeza de que essa mulher, ao perdoar, foi também perdoada por Deus e recebeu cura espiritual. E no seu caso, meu amado irmão, minha amada irmã, será que há alguém que precisa de uma palavra de perdão da sua parte? Será que há alguém precisando de uma palavra de perdão da sua parte? Quem sabe o seu pai, a sua mãe, um irmão, uma irmã, o seu esposo, a sua esposa, um colega do trabalho, talvez um membro da igreja. Quem sabe, talvez você esteja precisando pedir perdão a alguém por algum ato que você tenha cometido. Qual é o seu caso, se é que um desses é o seu caso? Seja qual for, apresse-se. Apresse-se em promover a reconciliação. Não espere. Não importa se a pessoa não vai aceitar o seu perdão. Isso é secundário. Não importa se a pessoa não vai aceitar o seu perdão. Não importa se a pessoa não vai liberar o perdão que você precisa. O importante é seu gesto diante de Deus. O importante é que você busque a reconciliação. Esta é uma oportunidade maravilhosa de tomar uma decisão séria na sua vida. A decisão de perdoar. Dê esse presente a você mesmo. Dê esse presente a outra pessoa, ao seu próximo. Se você agir assim, você pode crer que Deus vai surpreender você. Deus vai liberar a bênção sem medida sobre a sua vida. Deus vai derramar paz, vai derramar graça abundantes sobre a sua existência. É só esperar para ver. Agora curve a sua cabeça. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse texto belíssimo das Escrituras Sagradas, que nos ajuda a refletir, Deus, sobre o nosso relacionamento contigo e com o nosso próximo. Obrigado porque o teu Espírito, Deus, ele falou por meio desse texto a cada um de nós. Que nós saiamos daqui encorajados a acertar qualquer diferença que porventura tenhamos com alguém, Deus. A buscar a reconciliação, Deus, a perdoar como tu nos perdoaste. Perdoar 70 vezes 7, assim tu disseste que deveríamos perdoar. Perdoar sempre. E nós possamos, assim, amar verdadeiramente o nosso próximo. Como tu pedes de cada um de nós, Deus. Ajuda-nos nesse propósito, que o teu Espírito continue a nos capacitar nessa jornada, que nossa comunhão contigo possa se aprofundar cada dia mais, e que a tua paz e a tua graça se instalem definitivamente em nossas vidas. Nós oramos assim,
E o fazemos em nome para a glória exclusiva do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém.